E eu não sentia, assim, que eu pertencia à vida que eu tinha, sabe? E aí eu falei pra ela, eu quero ir embora. A minha mãe falou assim, não, de jeito nenhum, tu não vai embora. Depois de um mês eu percebi que eles estavam me explorando real, assim. Porque era a única coisa que eu podia pagar, né? E eu falo assim, não, eu não tenho união estável, eu casei. Eu não queria depender de ninguém. Eu fiquei chorando uma semana. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. A gente está começando aí esse quadro que é o Friend Brewery, onde a gente recebe amigos que estão vivendo ou já viveram algumas experiências com viagens, intercâmbios e experiências diferentes do que a gente está acostumado, né, fora da nossa zona de conforto também. Então, essa amiga já era para ter sido chamada na outra vez, mas acabou não rolando, que é a Gabi. Ela é minha Oi. amiga desde a época do colégio, né, Gabi? E ela está no momento há 4 anos, 4 anos, na Austrália. 4 anos, quase 4 anos. Então, eu moro aqui em Perth, na Austrália, com o Patrick, que é meu namorado. E a gente mora juntos já faz quase 2 anos, mais ou menos. E a gente tem um gato. E eu trabalho aqui perto, é a faculdade aqui perto. Me ajustei bem aqui. Sim. Depois de longos perrengues e altos e baixos, né? Que é o que a gente vai Sim. conversar um pouco agora. Então vamos começar pela parte de como tu foi para aí, de onde surgiu a ideia de ir para aí, de onde surgiu a ideia de ir morar na Austrália, se tu já tinha a ideia de ficar mais tempo ou não, qual que era a ideia antes e tal. Sempre tive, assim, muita vontade de morar fora, né? Desde criança eu sempre quis morar fora, mas eu nunca tive oportunidade, né? Porque é uma coisa cara, né? E a gente tem que se preparar e tem que estar pronta também, né? Porque é uma coisa, assim, muito difícil. A gente começar uma vida nova num país diferente é um desafio bem grande, assim. Comecei a fazer geologia em 2015 e eu tinha um colega que já tinha morado aqui. E na época eu estava trabalhando num projeto de pesquisa da Shell, e aí eu conversei com o meu supervisor, o meu orientador, sobre essa ideia, né, que como que era Perth e tudo mais, se era bom para geologia mesmo. No final de 2017 eu já estava cansada, assim, eu tive depressão, não estava bem, sabe? Foi um ano, assim, um dos anos mais difíceis, assim, da minha vida, foi 2017, sabe? E eu não sentia, assim, que eu pertencia, assim, na vida que eu tinha, sabe? E aí surgiu a oportunidade de eu vir para a Austrália no final do ano. Eu já tinha guardado dinheiro. E aí minha mãe falou pra mim assim, olha, o que tu quer fazer, né? A gente te ajuda, qual é o teu sonho que tu quer fazer? E aí eu falei pra ela, eu quero ir embora, né? Eu quero sair. Meu Deus do céu. A minha mãe falou assim, não, de jeito nenhum, tu não vai embora, né? Teu pai não vai deixar. Ela falou exatamente isso, teu pai não vai suportar, né? E aí, Aham. e aí demorou pra convencer, né? Falei, não, calma aí, né? Não é bem assim, eu tenho meu dinheiro, se você não deixar, eu vou igual. E Sim. naquela época, tu já tinha ido pra Sydney. Sim. Então, assim, a gente já se falava, eu já entendia, assim, mais ou menos como que era, que dava para arranjar emprego, né? Que tinha as vagas de barista, que tinha vários Eu trabalhos tinha na ido. Austrália. Eu acho que eu fui em agosto e acho que tu começou, então, no final do ano. E eu sei que quando eu voltei, tu recém tinha ido, né? Foi um negócio assim, a gente meio que se desencontrou, Isso, a gente né? se desencontrou. Foi, Gente, a gente tá, tipo, 5 anos sem se ver, basicamente. Meu exatamente. Deus, é verdade. E aí eu lembro que eu te pedi ajuda com o currículo, né? Como é que fazia, porque eu não tinha noção nenhuma, né? E então Aham. eu comecei a pesquisar, porque a ideia de vir para a Austrália mesmo, ela também não veio assim do nada, né? Porque com o passaporte brasileiro, a gente tem poucas opções de lugares que a gente possa ir para estudar e trabalhar, né? Uhum. Então eu decidi ir para a Austrália porque era um país assim que eu já gostava assim de uns aspectos, né, da cultura australiana. Tinha mais a ver contigo também, né? A Isso, eu personalidade, sempre tudo. quis morar na praia, né? Não É. tinha uma época aí que a Maria Parafina, brincadeira. Eu decidi vir para Perth. E aí, só que teve um problema, que era assim, eu fui lá, né, na reunião lá da agência que eu fui, e eu fui vendo, né, o preço de acomodação, quanto que era. E eu vi, né, que naquela época Sydney e Melbourne eram super caras e Perth era bem mais barato, mas mesmo assim era muito caro para mim, muito caro mesmo. E aí eu tive a brilhante ideia, não tão brilhante assim, de
pesquisar e ver que tinha vários grupos de au pair aqui, onde eu moro. Tu mora lá na casa da pessoa e cuidava das crianças mais ou menos umas 30 horas por semana, de 30 a 38 horas por semana, em troca de acomodação e comida. E eu fiz uma entrevista com uma família que morava em Cottesloe, que é um dos bairros mais chiques aqui onde eu moro. E era uma família com dois meninos. Um de, acho que ele tinha 15 meses e outro de 3 anos. E eu vim aqui para estudar inglês também. Então, encaixou ali com os horários da escola, né? E foi muito estranho, assim, porque logo que eu cheguei aqui, eu já senti que eu ia ficar aqui, sabe? Por mais que eu tive uma relação muito turbulenta, assim, com a família. Depois de um mês, eu percebi que eles estavam me explorando real, assim. Foi uma experiência que, no E fim, acontece muito, né? Com au pair. Acontece muito. Infelizmente. Eu fiz algumas amigas que eram au pairs, né? Não sei nem como é que fala. Que eram minhas vizinhas, assim. E teve famílias que acolheram elas super bem, sabe? Que elas ganhavam, assim, quase um salário mínimo ali por hora para cuidar das crianças. E eu não tinha nada disso, né? E era uma família, assim, que era meio problemática, mas eu gostei muito, assim, das crianças, né? No final Eu das lembro. contas, eu percebi que a culpa mesmo era dos pais, porque as crianças não tinham culpa nenhuma, sabe? Aí depois eu comecei a trabalhar num bar no final de semana, porque eu precisava fazer dinheiro, não tinha dinheiro pra nada, não tinha dinheiro nem pra pagar a passagem do trem pra ir pra aula, sabe? E ela não Sim, porque tu não gostou. recebia absolutamente nada. Então era como se tu tivesse, tipo, sem conseguir sair daquele ciclo, né? E é isso que acontece muitas Isso. vezes, porque não consegue guardar É, dinheiro pra ir pra outro. Isso, eles querem meio que te prender, assim, né, ali, porque pra eles é muito conveniente ter alguém ali pra. Eu lavava a roupa da família inteira, lavava a casa inteira, uma casa enorme, mas enfim, então, assim, eu resolvi focar em mim e começar a trabalhar no final de semana num outro lugar pra guardar dinheiro, porque eu sabia que uma hora aquilo ia acabar, sabe? Só que a mãe né, do au pair, ela não gostou, né, que eu comecei a trabalhar no final de semana e falou assim, tu tem que decidir, ou tu vai ser au pair ou tu vai trabalhar num bar, tu não pode fazer isso. Aí eu falei, olha, mas é que é o meu tempo livre, né, eu preciso ganhar dinheiro, né. E aí depois eu consegui finalmente guardar dinheiro trabalhando no bar, eu continuei trabalhando no bar, ignorei o que a mulher falou, porque eu não tinha como não ignorar, né, o que ela disse. E eu falei pra ela, olha, eu tô pensando em fazer outra coisa, né? Infelizmente eu não tô conseguindo. Eu tô trabalhando um monte, a minha relação com vocês não tá muito boa. Eu acho que vocês têm coisas na família de vocês que vocês têm que resolver. Vim aqui pra melhorar meu inglês, vocês mal falam comigo. Ela disse, não, então tá, eu ganho $300.000 por ano. Se a gente quiser contratar uma babá profissional, a gente pode pagar. Tu pode ir embora amanhã se tu quiser. Tipo, ela foi muito otária, sabe? Como se fosse E eu fiquei completamente muito triste. Sim, descartável. tipo, tá, então se tu ganha tudo isso, por que tu não me pagou então, né? Filha da puta. Mas enfim. Então eu acabei saindo de lá e fui parar numa casa. Porque era a única coisa que eu podia pagar, né? Que eu dividi a casa com 5 caras. E era no centro, era perto da escola, né? E era perto do bar onde eu trabalhava. Então, pra mim, foi ótimo. Acabei me mudando pra lá. Só que aí, né, eu tava toda feliz que me Isso com mudei quanto tempo, mais ou menos, que tu tinha no ficado lá de quarto hotel? mês. Ah, tá. Essa foi a pior parte, assim. Porque as minhas amigas que eu tinha feito tinham ido embora de volta pra casa delas. Então, eu não tinha amigas. E aí eu acabei perdendo a minha tia. Que foi assim. Acho que a pessoa que faz intercâmbio, a coisa que a gente mais teme quando tá fora é que aconteça alguma coisa no Brasil, né? Uma doença, alguém morrer, sabe? E Sim. aconteceu, né? E aí eu pensei, tá, já tá tudo uma merda aqui mesmo, eu vou embora, né? Não vou mais continuar aqui. Pensei em desistir, mas eu sabia que se eu voltasse pro Brasil não ia adiantar nada. Eu não ia chegar a tempo nem pro velório da minha tia. E a minha mãe, ela me deu muita força, porque ela viu que eu tava sozinha aqui e que eu tava muito mal, tava muito fragilizada. E ela disse, não, continua, não tem o que tu fazer aqui. Acho que a tua tia ia querer que tu continuasse teu intercâmbio. E foi que me deu força. Eu usei esse momento
ruim, como para me dar um gás, assim, para realmente, assim, falei, não, tá, então, quer saber? Eu vou aproveitar essa oportunidade. Intercâmbio não é só para sofrer, né? Que até então eu tinha sofrido. Eu vou sair do bar também, né? Porque o bar era legal, mas era assim. Era um bar, assim, bem de tiozão mesmo, assim, sabe? Tinha uns caras meio chato. Assim, como é que eu ia chegar no final, né? Que era a geologia, trabalhando no bar, né? Então, eu resolvi procurar outras oportunidades. E aí eu fui fazer um teste num café, que eu pensei, bom, vou fazer que nem a Lari, vou trabalhar de barista, né? Ou então de garçonete, alguma coisa que seja durante o dia, que seja um pouco mais tranquila. E aí eu tava fazendo um teste num café e um casal gostou muito de mim. Eles me adoraram, assim, me acharam super simpática, né? E eles recém tinham se mudado de Sydney pra cá. Mas eles E eu, estavam de clientes no café? de clientes. Isso eu tava fazendo um teste, então eu tava trabalhando de graça lá. Trial, Pensei, fazendo um trial, exatamente. E eles gostaram muito de mim. Aí eu pensei, ai meu Deus, que estranho, né? Aí a mulher, né, me chamou assim na mesa, falou assim: não, vem aqui, a gente quer conversar contigo. Aí ela falou assim: olha, eu e meu marido, a gente acabou de se mudar pra cá e a gente trabalha num restaurante muito chique aqui na cidade. Ela falou assim: eu aposto que tu ia se dar muito bem lá. Aqui tá o cartão, o business card do meu marido. Se tu quiser, tu manda teu currículo pra ele, que ele vai te botar em contato com a gerente. Aí eu peguei, mandei o currículo. No outro dia, eles me chamaram pra trabalhar lá, sabe? Então foi assim que eu conheci meu namorado, né? E que ele era o gerente do bar e eu levava os drinks nas mesas, né? Bem, bem, bem cringe, né? Série romântica, rom-com. Sim, a gente dá uma piscadinha, né? Ah, brincadeira. Não, no início eu ficava assim, não quero namorar com ninguém, porque eu vou embora, depois eu vou voltar pro Brasil, Deus me livre, né? Não vou me envolver com ninguém. E ter conhecido ele assim me ajudou muito também, porque era uma pessoa que eu podia contar, a gente se deu super bem, sabe? E aí, no final do ano de 2018, eu acabei decidindo que eu ia ficar aqui por mais um ano, porque eu não tinha alcançado o que eu queria aqui, e eu ainda tinha esperança de conseguir alguma coisa na área da geologia. E também porque eu estava apaixonadíssima, né, pelo chefinho. Então, eu falei assim, não, tudo bem. Peguei, eu já tinha guardado meu dinheiro, né? Falei pra minha mãe, eu vou ficar aqui mais um ano. A minha mãe, quê? Tá fazendo isso comigo de novo? Como assim deve ficar aí mais um ano? Não, sabe? Minha mãe ficou muito chateada, mas ela entendeu, né? Então, nesse um ano, eu trabalhei em outros restaurantes também. E um deles me ofereceu um sponsor, que é quando o restaurante ele meio que te patrocina pra te paga o teu visto pra tu ficar aqui na Austrália. Uhum. Mas isso não foi o Rock Pool, foi atrás de outros. Foi outros, isso. Foi. Eu trabalhava no Rock Pool durante o final de semana e trabalhava em outros durante a semana também. Tinha uma época que eu tinha 4 empregos, né? Que eu fazia cleaner, que eu levava os cachorros pra passear, que eu trabalhava no bar, eu trabalhava no lembro que café. fazia cleaning também, é verdade. Fazia. Aí eu fiquei assim pensando, né? Nossa, então é minha oportunidade, né? Vou ficar aqui. Mas nessa época eu já estava morando com o Patrick já fazia uns 8 meses já. A gente se mudou, a gente. Tu foi da casa que começou... tu morava com os 5 homens pra morar com o Patrick direto? Não, na verdade eu pulei uma parte ali. Eu saí da casa dos homens, fui morar numa outra casa que era com mulheres, mas também tinha 5 pessoas. E aí depois eu me mudei com ele porque ele tava terminando o contrato no apartamento que ele tava morando com um amigo dele. E eu me dava super bem com o amigo dele. E eles falaram assim, cara, por que tu não vem morar aqui com a gente? Porque tu tá pagando 2 aluguéis, né? Tá pagando aluguel aqui e o Patrick tá pagando aluguel lá, sendo que vocês estão dia e noite, todo dia dormindo junto. Sim. Aí eu fiquei pensando, né? Seria interessante, né? Não pagar tanto aluguel assim, né? E aí a gente se juntou. E foi meio corrido, assim, fiquei pensando, que merda que eu fiz. Tem um monte de roupa de futebol jogado pela casa. Morar com um homem não é fácil, tá? E o amigo dele também tinha um monte de namoradinha. Tinha vezes que eu ficava só com um fonezinho de ouvido, né? Pra não ouvir as coisas que aconteciam entre 4 paredes.
Enfim, aí quando surgiu essa oportunidade do sponsor, voltando um pouco, eu fui fazer uma reunião com uma agente de imigração. Eu falei assim, cara, eu vou estudar bem, vou ver o que se é vantajoso para mim pegar esse contrato ou não. Era um contrato que era para ser de 2 anos. Então era bastante tempo, né? Porque tu tem que te comprometer com essa indústria, né? E eu já estava trabalhando de garçonete aí nessa época por uns 8 meses. Por mais que eu gostasse, que eu ganhava bem, sabe? Que eu conseguia fazer minhas coisas, não era uma coisa assim que eu queria a longo A prazo, longo né? prazo. Falei com essa gente de imigração e ela disse, olha, Gabriela, tu tem 3 opções aqui. Ou tu aceita o sponsor e trabalha com o restaurante, ou tu junta dinheiro, não sei, dá teus corre e faz a tua faculdade aqui. Só que na época era US$ 40.000 para fazer 1 ano de faculdade. E eu, né, eu não sabia nem se eles iam aceitar os créditos da URGS, o que ia dar. E eu falei assim, cara, não é impossível, né? Isso é muito dinheiro, nunca tive esse dinheiro na minha vida, não vou conseguir. E ela disse, mas tem a terceira opção, que eu acho que é a mais inteligente, que seria tu aplicar para o visto de partner. Ela explicou por quê. Ela falou assim, cara, é um direito teu, tu já mora junto com ele, vocês trabalham juntos, vocês têm um monte de amigo em comum, a documentação tá pronta, é simplesmente mandar para a imigração e pronto. Aí eu disse, só que aí, nessa época, a gente tinha que estar morando juntos por 1 ano. E o meu visto de estudante, quando acabasse, a gente ia estar morando junto por 11 meses, não 1 ano. Então eu falei assim, cara, não vai dar, né? O que eu vou fazer? Não, eu posso ir pro Brasil por 1 mês e depois voltar, porque eu não tinha dinheiro também para voltar pro Brasil e depois voltar para cá. Ela falou assim, não, o que vocês podem fazer é assinar um documento dizendo que você tem uma união estável, que vocês têm, né? E eu falo assim, não, eu não tenho união estável, que nada, eu não casei. Tipo, eu não queria aceitar, sabe? Ela falou assim, cara, para de ser cabeça dura. Tu quer se separar dele? Eu falei, não. Então ela falou assim, então. Aí eu falei assim, tá, mas se der alguma merda. Ela falou assim, cara, se der alguma merda, depois a gente vê, né? Depois a gente vê. Não fica pensando assim. Eu não queria depender de ninguém, esse que era o negócio, né? Mas depois de muito, assim, trabalho mental, eu falei assim, não, vou fazer isso. Eu conversei com os meus pais, eles já... A minha mãe também falou assim, cara, é uma boa ideia. Ele é um guri bom, ele cuida de ti, eu fico até mais tranquila, né? Que tu não fique, né, presa a uma instituição, né? Uma empresa, do que ficar com uma pessoa que tu gosta, né? Que não tem por que não fazer isso. Então foi isso, a gente resolveu aplicar aí pro visto de partner, foi em fevereiro de 2020. E aí eu pensei assim, bom, já que, né, estendi meu visto aí, vou levar o namorado pro Brasil para conhecer as amigas, para conhecer a família. E era para ter sido em abril essa viagem. Já fazia 2 anos que eu tava aqui, já tava na hora já de eu ir de volta, né? Que eu tava morrendo de saudade. Só que aí veio o Covid. A gente teve que cancelar. Eu fiquei chorando 1 semana que eu tive que cancelar aquelas passagens. Cancelei na força do ódio. A gente acabou ficando desempregado, os dois, porque a gente trabalhava em restaurante. Aí voltou tudo, comecei tudo do zero, né? Porque eu pensei assim, cara, eu perdi meu emprego, eu nunca tinha ficado desempregada aqui. E aí eu trabalhei num asilo por mais ou menos uns 2 meses. Foi o trabalho mais difícil que eu tive aqui, foi o trabalho do asilo. É um lugar, assim, que tem uma energia mais triste, sabe? E as horas que eles me davam para trabalhar não eram muito boas, assim. Tipo, eu trabalhava 3 horas das 7 às 10 da manhã, e aí depois, só das 5 da tarde às 7 da noite, tu trabalhava de novo, sabe? Que é o horário da janta e do café da manhã dos Quebrava muito idosos. teu dia, assim, Isso. né? Aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer no meio do dia, né? Eu falei assim, não, eu vou trabalhar com trabalho administrativo, que aí eu consigo, é um trabalho que vai melhorar o meu inglês profissional, né, digamos assim, e eu acho que eu consigo, né, me virar. E aí eu consegui um trabalho numa empresa de arquitetura, como, assim, é administradora, mas também tu trabalha na recepção, tu organiza os eventos. Era um escritório que tinha 100 pessoas, mais ou menos. Então, era um escritório bem grande. E foi lá que eu fiz as amizades, assim, que eu levo até hoje, foram nesse escritório. Era o que estava faltando, assim, para mim aqui, sabe? Ter amizades, assim, que fossem, assim, mais Uma fechadas, assim, rede de comigo. apoio.
Isso, e que tivessem mais a ver comigo, né? Só que aí, um dos meus colegas de trabalho falou assim pra mim, cara, por que tu não manda traduzir teus documentos da faculdade e termina tua faculdade aqui? Aí eu falei, não é tão simples, né, querido? É caro, eu não sei como que faz, sabe? Eu não sabia nada. Aí ele falou assim, não, faz isso, porque agora a mineração tá começando a ficar em alta e acho que vai ficar mais fácil para te arranjar um emprego. Tá. Aí eu fui lá, traduzi todos os meus documentos da URGS e mandei para 2 faculdades aqui. Eles analisaram meu currículo e falaram, olha, teoricamente tu já teria crédito para te formar. Porém, a gente não pode fazer isso, porque a gente não pode te dar um diploma sendo que tu fez 100% do teu 100%. numa outra faculdade, né? Não tem cabimento uma coisa dessa. Então, as 2 faculdades, elas me deram, tipo, uma quantidade semelhante de créditos, que seria mais ou menos 1 ano para eu terminar. Nessa época, eu pensei assim, bom, como o Covid Isso foi no meio da pandemia, né? Já. Isso, no meio da pandemia. Eu pensei assim, a URGS estava começando a oferecer cadeiras online. Eu pensei em voltar para a URGS e estudar online. Mas eu não sabia, porque era muito assim, como a geologia tem muito trabalho de campo, como é que eu ia fazer os trabalhos de campo estando aqui, sabe? Não sei se ia dar certo. E eu ia ter 2 anos para terminar na URGS e 1 ano para terminar aqui. Então eu pensei, bom, vou dar um jeito de terminar aqui, né? E aí, como eu já tinha visto nessa época, a imigração já tinha visto o nosso documento, já tinha autorizado que a nossa relação era verdadeira, né? Que era uma relação instável. Eles me deram um preço bem mais barato do que seria para um estudante internacional, mas também era mais caro do que para australiano. Só que quando tu vem com o visto de estudante, tu precisa estudar full time. E com esse visto que eu tinha, não, eu poderia fazer uma cadeira se eu quisesse. E eu pensei, bom, vou fazer isso, eu vou fazer uma cadeira só, para eu me inserir, né? Eu já estava parada, eu já estava longe da geologia fazia 3 anos, então eu fiquei com medo também de esquecer as coisas e achar muito difícil. E eu também tinha que trabalhar, né? Então, já na segunda semana que eu comecei a faculdade, eu consegui uma oferta de estágio. Então, tipo, foi muito louco, assim. Eu acho que tá na faculdade aqui facilita muito, porque os professores mandam um e-mail, né? A empresa tal tá contratando. E aí comecei a trabalhar lá. Eu trabalhei lá por 8 meses. Foi bem difícil, assim, no início, porque o dono da empresa e o gerente de exploração, eles são muito, assim, tipo dinossauros, assim, como a gente fala. Aquele típico geólogo old school, assim, que não aceita mulher, sabe? Que acha que mulher vai para as minas para fazer drama. E ele pegou e falou na minha cara, assim, falou assim, olha, se fosse por mim, eu não teria te contratado, porque mulher nas minas, elas só fazem drama e só causa problema. E eu tive que engolir, né? Dei aquela risadinha, um sorriso amarelo. E falou assim, não, eu vou mostrar pra esse cara que ele tá errado, que ele vai se ferrar, né? E nessa época eles tinham contratado um assistente de campo, que era um menino um homem de 28 anos, forte e tudo mais, e ele era pra ser meu assistente nas saídas de campo. Era assim, 14 para 16 dias nas minas e depois voltava pra cá. Nessa época eu já estava fazendo uma cadeira que era online, então eu estudava lá de noite. Então eu trabalhava das 5 da manhã até as 7 da noite lá. E depois das 7:30 da noite eu via a aula. Então era bem puxado mesmo. Então eu aprendi muito assim nessa época, mas foi bem difícil assim, porque é no meio do deserto, né? No meio do deserto mesmo, assim. E tinha aranha, tinha cobra, tinha um monte de bicho que eu não sabia. Né? Austrália. Eu vivi a Austrália assim, real, sabe? Não a Nutella. Raiz. A Nutella, a raiz, exatamente. Então, eu me senti a própria Indiana Jones, assim. E era só eu, um monte de homem, né? E esse assistente, ele era muito ruim.
tadinho. Ele era muito ruim. Ele não queria fazer nada, ele não queria carregar as rochas, ele não queria fazer porcaria nenhuma. E ele estragou o nosso carro, eu tive que trocar a roda. E aí ele foi demitido, né? E esse gerente machista, né, que falou assim: ah, se fosse dependesse de mim, eu não teria te contratado. Ele falou assim: olha, até que tu me surpreendeu, né? Olha, foi assim, é muito difícil, sabe? E aí eu tentei procurar um emprego que juntasse essa parte criativa com a geologia, né? Porque a geologia, ela é criativa, mas eu queria uma coisa assim, que fosse mais técnica mesmo. Que é o trabalho que eu tô agora, que é uma empresa de engenharia, né? Que faz o design das minas para as empresas de mineração. A Rio Tinto, a BHP, que são as empresas bilionárias aqui, eles contratam a gente para fazer esse design, sabe? Então, assim, eu É tô gostando estágio ou é bastante. trabalho efetivo? É estágio. Tá. Teoricamente, eu poderia terminar de me formar agora, já no final do ano, até no final do ano passado. Só que, como eu quero ter essa experiência, né? E o salário para estagiário e para geólogo não muda tanto assim. Essa que é a coisa boa da Austrália, né? Que tu vai ganhar praticamente a mesma coisa. Claro, né? Se eu tivesse me formado, eu teria um contrato fixo, eu poderia ficar doente, sabe? Tem mais benefícios. Só que pra realidade que eu tenho, né? Que eu tenho que pagar aluguel, que eu tenho gato para sustentar meu filho. Então, assim, vale muito a pena fazer isso, né? Fazer estágio. Entendi. Então, assim, eu consegui o que eu queria. Tô com uma vida bem mais estável agora, sabe? Não tem mais aquela loucura de trabalhar 1001 empregos, de trabalhar tarde da noite, sabe? E eu tô estudando uma coisa que eu já gostava, que eu consegui retornar, né? E ter essa experiência, no final das contas, a decisão de ter permanecido aqui, ela foi muito difícil, mas que pela opção, pela carreira que eu quero seguir, valeu a pena, sabe? E eu consegui, né, o que eu queria no início só agora. Então, assim, por mais que a gente tem muita pressa, né, quando a gente vem aqui, que a gente quer tudo para ontem, a gente quer o melhor emprego, a gente quer viajar. E só que isso leva tempo. Agora, no final desse mês, eu vou conseguir, já vou conseguir aplicar para minha residência permanente. Logo depois eu já posso aplicar para a cidadania. Teve aí fases de pontos muito baixos e agora, graças a Deus, tá conseguindo ter esses pontos mais altos de se conectar com o que tu mais queria fazer, né? Eu tenho muito orgulho de ti, inclusive. Morro de orgulho da tua trajetória aí na Austrália, de verdade. Muito obrigada, eu também tô com muito orgulho de vocês também. Obrigada. E o canal tá muito, sério, eu tô me sentindo muito chique. Obrigada, Gabi, de verdade. Vou encerrar eu que aqui. eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que assistiu também até o final. Provavelmente esse vídeo vai ficar longuinho, mas espero que tenham gostado das histórias e tudo mais. Deixa o like aí e é isso. Isso, deixa o like, gente. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, verdade. Obrigada, Lari. Beijo. Beijo. Sucesso.